Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Ariane Lopes e com vocês o nosso intérprete Natan. Neste vídeo vamos falar sobre cromossomos sexuais e cariótipo. Objetivo: entender os conceitos dos cromossomos sexuais, entender o conceito de cariótipo e fazer a interpretação de cariótipos. Vamos observar a imagem. Aqui nós temos, a representação de um pai com seu filho. Por que os filhos e as filhas costumam ser tão parecidos com os seus pais? Com os meus alunos, porque eles falam, eu pareço mais com minha mãe, eu pareço mais com o meu pai. Mas nós temos que entender que, independente dessa característica externa, todos nós, todos, sem exceção, possuímos 50% da informação genética dos nossos pais e 50% da informação genética das nossas mães, independente se externamente, fenotipicamente, você se parece mais com o seu papai ou com a sua mamãe. Eu me pareço mais com a minha mamãe. E você aí de casa? Nos mamíferos em alguns outros seres vivos, há um par de cromossomos. Esse par de cromossomos é o que define ali o sexo desse indivíduo, se ele será masculino ou feminino. Nós chamamos de cromossomos sexuais. Então, possuímos 23 pares de cromossomos, ok? 22 destes pares são iguais. O que vai definir, o que vai mudar é o último par, que é este último par que nós chamamos de cromossomos sexuais, ok? Então, as meninas, aqui representado pela professora Ariane. Então, meu último par de cromossomo sexual é XX. O nosso intérprete, o Natan, é um menino, representado então pelas letras X e Y, ok? A maioria das plantas e animais são organismos diploides, ok? De duas, ou chamamos também de 2N. Possuem duas cópias idênticas de cada cromossomo. Então, os cromossomos pareados são chamados de autossomos. E os cromossomos não pareados são chamados de cromossomos sexuais. Vamos lá. Aqui, só uma representação, só para tentar deixar mais fácil para vocês. Por favor, Só para tentar melhorar. Então, aqui, vamos imaginar que aqui nós temos as células femininas, no cor-de-rosa. No azul, as células masculinas, ok? Então, quando estamos falando de cromossomos sexuais, espermatozoides e óvulos, nós aprendemos que cada um deles possui 23 cromossomos. 23 cromossomos aqui, 23 cromossomos aqui. E a soma desses 23 é que vai formar, então, a célula diploide e os 46 cromossomos que vai formar o indivíduo, Cada célula nossa possui 46 cromossomos. 22 pares de cromossomos serão lá no primeiro, vamos pensar no primeiro. Então, eu peguei o primeiro cromossomo do pai, vai parear o primeiro cromossomo igualzinho da mãe, cromossomos homólogos. O segundo, peguei o cromossomo do pai, o segundo cromossomo da mãe e o parzinho de homólogo. E assim por diante, sucessivamente, até formar os 22, ok? Aí, nós temos a questão de que a professora acabou de falar para vocês que as meninas, os cromossomos sexuais XX. Então, dentro das minhas células, eu só tenho X.
as meninas só vão ter X. Os meninos têm X, Y. Então, dentro das células deles, nós vamos encontrar X e Y. Ou seja, quando for formar o indivíduo, esse espermatozoide que vai fecundar o óvulo, ele pode ser X ou Y. E é por este motivo que quem define o sexo do indivíduo é o homem, porque o homem carrega no seu material genético X, Y. Nós, mulheres, carregamos apenas o X. Então, essa diferença de X e Y vai ser determinada no último par de cromossomos, ou seja, lá no joguinho 23, que é o último par, ok? Então, nas pessoas do sexo biológico feminino, aqui, ó, esse par é formado por 2 cromossomos X, como nós temos nessa imagem aqui. Então, esses cromossomos serão idênticos, denominados X. Nas pessoas do sexo biológico masculino, esse par é constituído por X e Y. E eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui agora. O menor cromossomo é o Y. Fica bem fácil quando nós formos apresentar os cariótipos. Então, o menor cromossomo será sempre o Y. Então, aqui nesta imagem, temos a representação X maior, Y menor. E aqui, uma pessoa do sexo masculino. Então, vamos à nossa primeira atividade. Um casal possui 2 filhas e eles planejam ter outro filho. O marido acredita que há mais chances de nascer outra menina, já que ele já tem 2, né? Do que nascer um menino. Uma vez que eles possuem 2 filhas, então qual é a chance de um bebê do sexo masculino ser gerado nessa nova gestação entre esse casal que já tem 2 meninas? Vamos pensar um tempinho para vocês responderem essa questão.
E aí, alunos do 9º ano, conseguiram encontrar essa resposta? Vamos analisar a pergunta juntos? Vamos lá. Então, um casal possui 2 filhas e planeja ter outro filho. O marido acredita que, pelas chances, que há mais chances de nascer uma outra menina em vez de um menino, já que eles já possuem 2 filhas. Então, eles estão perguntando para nós, qual é a chance de um bebê do sexo masculino ser gerado em uma nova gestação? Então, acompanhem com a professora. Nós, meninas, temos nas nossas células, somente cromossomos X. Nós, meninas, X. Os meninos, como o Natan, possuem X e Y. Então, no momento da fecundação, os nossos meninas, óvulos, terão X e os meninos, os espermatozoides, podem vir com as informações ou X ou Y. E é por este motivo que são os homens que definem o sexo da criança. Quando então este espermatozoide encontrar este óvulo e fecundar, que dará então, a gente vai conseguir saber se vai ser um menino ou uma menina. Então a pergunta é: qual é a chance? Qual é a chance de ter um filho do sexo masculino? Este casal tem a chance, 50% de nascer uma menina e 50% de nascer um menino. São essas probabilidades, porque a mulher tem XX e o homem tem XY. Então, vai depender se esse espermatozoide está carregado com X ou Y. Boa sorte ao casal, Nesta imagem, nós temos um cariótipo. Por que eu falo para vocês um cariótipo? Então, nós, humanos, possuímos trilhões de células para dar a formação do nosso corpo, ok? Imaginamos, então, que retiramos ali uma célula, apenas uma, minúscula célulazinha, colocamos no microscópio e vamos analisar esta célula. Dentro dessa célula humana, não esqueçam disso, nós vamos encontrar este conjunto de características, este conjunto de informações, que são os nossos cromossomos. Então, nós aprendemos na aula anterior sobre os 4 tipos de cromossomos e falamos aí, das características e como eles são. Então, quando vamos organizar, é claro que quando nós tiramos essa informação ali da nossa célula, não tá bonitinho assim, Alguém teve todo esse trabalho de organizar esse cariótipo para que nós conseguíssemos fazer essa leitura. E essa leitura, então, para que fique mais fácil, ela se dá em função dos tamanhos dos cromossomos. Então, começamos o cariótipo com cromossomos grandes. Esses cromossomos conseguimos visivelmente verificar que eles vão diminuindo de tamanho. Vamos analisar neste cariótipo até o par de cromossomos 22. Então, nós observamos, os tamanhos aqui. Até chegar no 22, olha que pequenininho. Agora vou falar do cromossomo do par 23. Professora, é diferente. Por quê? Porque nós aprendemos nesta aula que o último par é o par de cromossomos sexuais. Neste exemplo aqui, nós temos X e Y. X e Y define, então, que este cariótipo é o cariótipo de um menino. Se tivéssemos aqui X seria o cariótipo de uma menina, ok? Neste slide aqui, nós vamos falar, então, dos cariótipos, que estão arranjados,
Então, essa imagem é mais próxima do real, daquela que a professora estava explicando ali para vocês, de retirar essa célula e analisar no microscópio. Então, essa daqui é bem mais perto do real. Quando tiramos, então, essa célula para ser analisada, é dessa forma que nós vamos encontrar esse amaranhado aqui. E aí, depois que vai ser organizado desta forma, nesse cariótipo que nós conseguimos identificar. E para ficar mais fácil, começamos então com os cariótipos maiores, dos maiores para os menores, com a diferença do último par, que é o par sexual. Então, nós humanos, temos 46 cromossomos, que são organizados em pares, ok? Pares homólogos. Esses cromossomos constituem o par que possui o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero. Então, nós conseguimos visualizar que eles são muito, mas muito parecidos mesmo, ok? Nesta imagem, nós temos um cariótipo masculino. Se eu não tivesse colocado para vocês nesta imagem a palavra masculino, vocês conseguiriam dizer que é um cariótipo masculino? Conseguiria sim. Por quê? Porque a professora já explicou que nós humanos temos 22 pares de cromossomos iguaizinhos. O que muda é o último par, que é o par sexual. Neste exemplo aqui, nós temos ali no finalzinho X e Y. Olha o Y lá, o menor cromossomo que a professora falou para vocês. Então, se eu não tivesse colocado para vocês cariótipo masculino, vocês com certeza conseguiriam responder para a professora de se seria um indivíduo masculino ou feminino deste cariótipo aqui, ok? Na próxima imagem, temos um cariótipo feminino. Observem, pessoal, esses cariótipos. Então, como a professora falou, cada um de nós recebemos as informações genéticas, metade pai, metade mãe, ok? Então, vamos lá, ó. Da mesma forma no masculino, só estou usando esse daqui para explicar melhor. Então, aqui vem um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai. Formou igualzinho, ó, eles são iguaizinhos. Formou. Vem o cromossomo da mãe, um cromossomo do pai e formou o segundo par. E assim sucessivamente até formarmos os 22 pares de cromossomos. Aí temos o 23, o parzinho 23, que define o sexo desse indivíduo. Este em questão, uma menina, temos X e X, ok? Então, se eu não tivesse escrito ali para vocês cariótipo feminino, vocês teriam que olhar aqui no finalzinho, ó. Opa, XX, eu já sei que é uma menina. Vamos à nossa próxima atividade. Então, o conjunto, o cariótipo é um conjunto de cromossomos de um indivíduo. Então, analisando o cariótipo de uma pessoa, nós podemos obter várias informações. Que informações são essas? Informações como aquelas que a gente começou a aula. Cor dos olhos, cor dos cabelos, da pele. Essas informações e tantas outras, né, pessoal? Então, aqui nós queremos saber, né, se se trata de um cariótipo de um homem ou de uma mulher, ok? E a gente ainda quer saber, né, se esse cariótipo é normal, se esse indivíduo é normal ou se ele tem alguma anomalia, que é o tema da nossa próxima aula, mas a gente pode observar aqui os nossos cariótipos. Então, esse cariótipo é de homem ou é de mulher? Analisem com carinho toda essa imagem, todo esse cariótipo. Só um tempinho para vocês responderem então.
E aí, pessoal, conseguiram achar essa resposta? Eu tenho certeza que sim, que a professora falou várias vezes e demonstrou para vocês os cariótipos, a diferença do masculino e do feminino, ok? Então, aqui nós temos um indivíduo do sexo masculino. Nós conseguimos observar X e Y, certo? Ele pergunta aqui se esse é um cariótipo normal. E fica aí a dica da próxima aula para vocês. É sim, um cariótipo normal de um indivíduo do sexo masculino. Nesta aula, falamos sobre conceitos dos cromossomos sexuais, X e Y, e fizemos interpretações de cariótipos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!